uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presenciais. Por isso que é importante que você seja um aluno ou um professor assíduo de nossa EBD. Estivemos na lição passada, que foi a lição de número 5, que tratemos sobre o título O Deus Filho. Mostremos, que essa expressão Filho de Deus foi dado diretamente pelo Pai. O próprio Pai que falou sem interferência, diretamente essa voz veio lá do céu dizendo: este é o meu filho. Expressão essa que os judeus, muitos deles não aceitavam, porque haja vista hoje isso é genérico, se dizer que é filho de Deus é algo que está generalizado, mas naquele tempo, naquele contexto, naquela cultura não. Tanto é que vários momentos em que Jesus se dizia filho de Deus, como João capítulo 5, João capítulo 12, ou seja, capítulo 8, em alguns momentos nós vamos ver que os judeus queriam até predejar o Senhor Jesus, porque ele se dizia ser filho de Deus. Por quê? Porque quando Jesus dizia ser filho de Deus, estava dizendo que ele foi gerado na eternidade por Deus. E nós já aprendemos essa expressão gerado, não quer dizer criado, não quer dizer que ele criou, mas esse gerado na eternidade dessa iniciativa do Pai. É algo eterno, Então, quando Jesus dizia ser filho de Deus, ele está dizendo que era igual ao Pai em essência e natureza, mas distinto apenas as funções. É aqui que nós aprendemos a Trindade. O que muda entre as três pessoas é apenas as funções, a atuação. Mas Jesus, sendo filho de Deus, como natureza divina. Não é por adoção como nós somos. Nós somos filhos por adoção, adotivos, adotados por ele. Paulo fala muito bem isso em várias cartas dele, Gálatas, Romanos, capítulo 8, em Efésios. Paulo fala muito isso, porque Paulo está falando para uma cultura romana, e a cultura romana entendia muito bem sobre essa questão de adoção. Quando um filho era adotado, recebia os direitos como um filho legítimo, recebia herança, recebia todos o apoio e cuidado. Então, por que Jesus entrou no mundo como filho de Deus, como esse título de filho de Deus? Para que nós venhamos entender esse amor e esse cuidado do Pai. Então, Jesus ele precisou se humanizar para nos ganhar. Senão, ele não teria, nós não íamos entender. Se dizia que ele era um anjo, porque se já dizia que ele era filho de Deus e muitos não aceitaram, e se dizer que é um anjo, ou uma voz de um trovão, as pessoas não iam aceitar. Então ele precisava vir aqui como filho de Deus para nos ganhar. E nós aprendemos, essa lição foi muito maravilhosa, trabalhando sobre a divindade do Filho. Esse nascimento do Senhor Jesus foi virginal, a sua morte sacrificial e a sua ressurreição foi algo sobrenatural. Aprendemos sobre a centralidade do Deus Filho, E no tópico 3 nós aprendemos sobre a missão redentora do Filho.
Hoje nós estamos com a nossa lição de número 6, que vamos trabalhar sobre o título O Filho como o Verbo de Deus. E o que me chama a atenção é que o comentarista, usou para falar sobre o Filho como Verbo de Deus o Evangelho segundo escreveu João. E eu até achei muito interessante e também muito relevante ele usar o Evangelho segundo escreveu João. Por quê? Porque João é aquele que procurou mais provar que Jesus é o Filho de Deus e divino, sem tirar a sua humanidade, sem desfazer da sua divindade quando ele se humanizou. O que é importante nós entendermos é que Jesus, quando ele encarnou, ele não deixou de ser Deus, e quando ele subiu ao céu, ele não deixou de ser homem. O Evangelho segundo escreveu João, existe 4 bilhões de exemplares, é o livro que mais foi traduzido por outros idiomas. Então é um livro muito relevante para mostrar que Jesus, ele é o Filho como Verbo de Deus. Haja vista também no tempo de João, quando João escreveu, ele, o primeiro, o segundo, até o terceiro século, existia o chamado gnosticismo. E o que os gnosticismo trazia com seus argumentos? Eles diziam que a matéria é má, mas ao mesmo tempo dizia que a matéria ela é eterna, para nada presta, mas era eterna. Eles acreditavam na eternidade da matéria. Mas eles, por dizer que a matéria é má, que não presta para nada, então eles não aceitavam a encarnação de Jesus. O gnosticismo, tudo que eles imaginavam que é de bom está no lado espiritual. Era uma visão dualista. Tudo que Deus tinha com o homem estava no espiritual. E o que eles ensinavam? Algumas heresias de que eles rejeitavam a encarnação de Cristo. Para eles, Jesus nasceu como um homem comum e continuou até o batismo. Eles entendem que desceu somente no batismo, ali, como Filho de Deus, e o deixou antes do seu sofrimento da cruz. E João, tanto no Evangelho, e tanto nas suas 3 epístolas, João vem combater exatamente esse gnosticismo, porque João escreveu 5 livros. O Evangelho segundo escreveu João, as 3 epístolas e Apocalipse. E aí, quando João vai escrever lá a sua primeira epístola, ele vai dizer assim, as mãos tocaram. O que ele vem mostrar? Já vem combater o gnosticismo. Porque diz que as mãos tocaram, ou seja, nós tivemos acesso a ele. E João também, ele enfatiza lá, que no céu o Pai, a palavra e o Espírito são um. E esse um aqui no hebraico é a unidade composta, ou único, unidade composta. Só que ele fala também que na terra, a água, o Espírito, a água e o sangue. Por quê? Havia essa falsa crença de que Jesus foi humano a ter batizado e o Cristo desceu sobre ele no batismo e o deixou antes da morte da cruz. E isso é um engano, isso é uma heresia. Por isso que João, quando vai escrever a sua epístola,
lá em 1 de João, vou ler com vocês, em 1 de João, capítulo 1, né? Perdão, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5. Versículo que nós vamos estar vendo aqui, 6, 7, 8. Diz assim: esse aqui que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. Olha que interessante aqui. Talvez você fique, às vezes, um duvidoso, né? Por que fala água e sangue? A água aqui está refletindo Jesus. João aqui, o evangelista sendo usado por Deus, está combatendo que Jesus somente veio no batismo em água, mas veio também por sangue, ou seja, o Deus ali, ele também se entregou, se sacrificou por nós lá na cruz do Calvário. E João fala não somente por água, mas por sangue. Olha aqui, ó. E também com sangue e água. Olha agora a Trindade, outro elemento da Trindade. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Verso 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. João fala aqui que os três dão testemunho no céu. Ele coloca Jesus no mesmo nível com o Espírito Santo e Deus no céu. E o judeu sabia muito bem que o testemunho de 2 ou 3 pessoas é verdadeiro. Só que fala também na terra. Os 3 testificam também na terra. Que é o quê? Esses são os 3 que testificam na terra. O Espírito, e com E maiúsculo aqui, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a água e o sangue. João aqui está combatendo o gnosticismo, que ensinava que Jesus só desceu ali somente no batismo. Mas ele também diz, e o sangue, unânimes num só propósito. Olha que algo interessante, o que eles não queriam entender. É que Jesus esvaziou-se da sua glória e veio à terra. Não esvaziou da sua divindade. E como a sua morte lá na cruz, ele não morreu como um homem comum, mas como um Deus. Porque se ele morresse lá na cruz como um comum, como eu e você, não teria pagado os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então João enfrentou isso. Ele enfrentou isso, né? Esses gnosticismos que foi do 1º até o 3º século. E falando sobre os gregos também, sobre o verbo, o nosso tópico vai trabalhar sobre o verbo como Deus eterno. Tópico 2, o verbo como criador. E o tópico 3, o verbo como revelação do Pai. O verbo, os judeus já entenderiam. Quando se fala o verbo, quando você vai estudar o português, né? O verbo é o logos, que é uma palavra. Ou uma palavra dita, né? Uma palavra verbalizada. No grego, no hebraico é Dubai, né? Que é essa expressão logos. O verbo como Deus eterno, o verbo preexistente. 18 versículos iniciais, no Evangelho segundo escreveu João. Ele diz que no princípio era o verbo. E esse princípio, João aqui está combatendo esse gnosticismo, porque ele está mostrando aqui Jesus também como um criador. E essa mesma expressão que usa em João, primeiro, sobre no princípio, é a mesma que usada lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio
o Bereshit, né? Criou Deus, criou ali é o Bara, Deus ali é Elohim, que quer dizer que está no plural, não está no singular. Então veja, tanto é que a Bíblia em ordem cronológica pega primeiro ali o Evangelho de João, que é exatamente aqui que mostra sobre a criação. Então o verbo no grego é logos, designa-se Deus, referindo-se à divindade como filho. Enquanto os gregos pensavam como algo impessoal, somente da lógica, né? E os gnósticos num ser intermediário. João apresenta como um Deus eterno, ou seja, como o próprio Deus. Ponto 2, o verbo como pessoa distinta. Porque diz aqui, e o verbo estava com Deus. A expressão prostoteon, com Deus, comunica um relacionamento de face a face. Né? Face a face. Ou seja, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas o mesmo propósito. Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Sabe que esse único é errade. Quer dizer, uma unidade composta de pessoas. Ponto 3. O verbo é da mesma essência do Pai. E o verbo era Deus. Essa expressão era Deus aqui. A palavra para dela é sem artigo definido. Isso tem gerado muitas discussões, né? Porém, na escritura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade, né? A omissão do artigo não significa um Deus, como sustenta algumas seitas hereges. Significa que o verbo é como um pai, estando aqui face, é como se ele esteja face a face com o pai. E estava com Deus. Estava aqui significa ele estando face a face com Deus. Então, o nosso tópico 2 vai mostrar esse verbo como um criador, esse agente da criação. Né? Quando nós olhamos, queridos, para o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, capítulo 5, versículo 12, 13, né? Em alguns momentos ali, né? Olha só para vocês entenderem, em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os quatro animais, seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, então cheio de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha que algo interessante, porque aqui esses animais, seres viventes, estão prestando adoração a Deus. E aí, o capítulo 5 de Apocalipse é quebrado esse selo, né? Esse selo, após esse rompimento do selo, que diz que Deus, o Cordeiro, comprou, né, para Deus, povos, línguas, nações. Olha o que vai enfatizar agora no capítulo 5, né? Versículo que nós vamos perceber aqui, versículo 12. E proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Olha o versículo 13. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Olha que algo interessante aqui, porque no capítulo 4 menciona-se somente a Deus, né? Menciona-se somente a Deus. Só que no capítulo 5 é dito que
ao que está sentado no trono e também ao Cordeiro. E quem que é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Então, eu devo dar honra e adoração ao Pai, a Deus, e também a Jesus Cristo, que é a pessoa da Trindade. Porque eu entendo, se nós entendemos que a maior prova da humanidade do Senhor Jesus foi a sua morte, porque Deus não morre. E qual é a maior prova da divindade do Senhor Jesus? É a adoração. Somente a Ele se deve adorar. O que eu preciso entender, querido, é que Jesus, ele é igual ao Pai. Só que ele se fez semelhante aos homens. Então, anote aí, porque isso está na Bíblia e isso é muito importante vocês entenderem. Hashtag Jesus é igual ao Pai e se fez semelhante aos homens. Ele é semelhante aos homens. Ele não deixou de ser Deus quando ele se humanizou e veio à Terra. E quando ele veio à Terra e subiu ao céu novamente, ele não deixou de ser homem. É isso que nós precisamos entender. Ele é esse agente da criação, né? Esse agente da criação. Ele é o Criador. Ele estava junto com o Pai. Ponto 2, ele também é a fonte da vida. Existe a vida biológica, que é bios, que é a vida biológica ou vida física. Ele é o autor e criador da vida de todos os seres viventes, tanto os animais, os peixes, tudo que vive. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele pregando ali no nossa sede na de Belém, São Paulo, ele disse que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que ser um cristão. E saudoso pastor Claudio de Andrade também diz que se nós cremos nos 2 capítulos da Bíblia, no primeiro e no segundo, já é o suficiente para nós aceitarmos ela como ao todo. Por quê? Porque ali mostra toda a criação de Deus. Ele é o criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Se tirar o meu fôlego, eu deixo de existir. Então ele é o criador de toda a vida física e também criador de toda a vida espiritual, que é a Zoe, que é a vida espiritual. Então ele nos dá vida física e vida espiritual. João também enfatiza que ele é a luz dos homens. João capítulo 1. João mostra que ele é essa luz que ilumina, que dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. Lá em Mateus capítulo 4, 16. Ele narra o que Isaías profetizou, que o povo que estava em trevas, uma luz raiou. Existem 3 características da luz, que nós já falamos aqui em alguns vídeos, que é a sua intensidade, a frequência e a sua polarização. Essa luz, ela ilumina nossas vidas, ilumina nossos caminhos, nos dá a direção. Muitas vezes, você e eu, às vezes, trabalhamos em um ambiente de trevas, ambiente escuro, em que pessoas falam palavrão, que pessoas falam mais da outra pessoa. Mas você é a luz ali. E o seu brilho incomoda, a sua luz ela incomoda, como um vagalume.
e a serpente. A serpente disse para o vagalume. É uma hipérbole aqui para vocês entenderem. Uma ilustração. A tua luz me incomoda. Então eu não consigo chegar perto de você. Eu não consigo se aproximar de você porque a sua luz me incomoda. Assim nós como um cristão, às vezes algumas pessoas falam, lá no meu serviço é umas trevas, e você é o quê? Nós temos que ser luz. A luz, ela só é luz nas trevas. É lá que nós devemos iluminar o ambiente. E o tópico 3 trabalha como verbo, como revelação do Pai, ou seja, primeiro ponto, como a encarnação do verbo. O que quer dizer essa expressão aqui, encarnar? Significa que ele se fez carne, se fez humano para nos ganhar, para sentir a nossa dor, o nosso sofrimento e os nossos sentimentos e compartilhar com as nossas emoções. Mas sem deixar de ser Deus, porque ele esvaziou, como diz Filipenses 2, do 6 a 8, da sua glória. João 14 diz, e o verbo se fez carne. Ele não reencarnou quando ensina as doutrinas dos budistas de reencarnação. Não, porque quando a pessoa morre, o espírito fica perambulando até se evoluir e encarnar em outra pessoa. Não, isso é heresia. Essa expressão habitou-se significa literalmente armou a sua tenda. No Antigo Testamento, existia ali aquele tabernáculo e aquele tabernáculo apontava para a pessoa de Cristo. Porque Deus pediu para que o povo fizesse um tabernáculo para que eles pudessem relacionar com eles. Olha que algo interessante. É a revelação que vem do céu e a gente vai falando aqui. Por quê? Porque Deus pediu para que fizesse aquele tabernáculo, que também quer dizer debaixo do mesmo teto. Esse habitare, aqui no latim habitare, esse habitar significa estar debaixo do mesmo teto e compartilhar dos mesmos sentimentos. Então, quando Jesus ele vem e mora dentro de nós, com a pessoa do Espírito Santo, ele habita dentro de nós hoje, como ele queria se relacionar naquele tempo, mas era um relacionamento parcial, hoje é um relacionamento completo. Ele quer compartilhar conosco a sua presença, que nós estudamos a sua presença. Por quê? Lá no Antigo Testamento, em Êxodo 25, versículo 8, para que esteja uma ação divina, tem que ter uma ação humana. Deus queria habitar no meio do povo, mas o povo tinha que fazer alguma coisa para que a habitação de Deus venha sobre eles. Por quê? O que diz o texto em Êxodo 25, 8? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Perceba que o verbo habitar é porque eles fez o santuário. Então ele tem que fazer alguma coisa para que ele habite no meio. Se você quer desfrutar da minha presença, você tem que se aproximar de mim, você tem que fazer alguma coisa para que eu habite em vocês. Tiago fala, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. E aí, ponto 2, a plenitude da graça e da verdade, né? João fala dessa graça, dessa glória que veio, que é doxa. Apresenta essa presença gloriosa de Deus no meio do seu povo. A sombra que diz no Antigo Testamento a própria presença de Deus. E aí ele trouxe essa graça salvadora e a verdade eterna para nós. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como diz João 14, 6. E aí, ponto 3, o revelador do Deus invisível. João fala sobre esse Deus unigênito, quer dizer, monogenes, theos, significa o Deus único gerado pelo Pai. Essa declaração afirma a eternidade de Jesus e a plena divindade do Filho.
e a autorrevelação completa do Pai. Porque quem me vê a mim vê o Pai. Foi que Jesus falou lá em João 14, versículo 9. Então nós aprendemos aqui nessa lição, queridos, o Filho como o Verbo de Deus. É aquele que veio para estar conosco, para se manifestar, revelar a sua glória e a sua presença. Amém.